que é da Unicentro 2022/1. Hoje em dia a Unicentro acho que é anual, mas ela já foi semestral, então seria, alguns podem chamar de Unicentro 2022. Analise as informações e o infográfico a seguir e responda à questão. As mudanças climáticas estão causando grandes transformações em todo o mundo. De acordo com o Comitê de Auditoria Ambiental do Parlamento do Reino Unido, as galerias com concentração de gelo marinho vêm diminuindo há décadas. Caso as emissões de gases de efeito estufa continuem no patamar atual, o gelo do Ártico terá virado água em 2050. Preocupante, né? 2050 é logo aí. Tá? Aqui, acabou ficando espaço aqui porque essa imagem era muito grande, mas dá para ler, né? A extensão mínima de gelo do Mar Ártico. Então, aqui tem uma média de 1981 até 2010, que está dizendo aqui de 81 até 2010, tem a média. Extensão do gelo no mar mínima. Então, ó, você pode ver que em 1980, 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Em 85 caiu 1 milhão de quilômetros quadrados, caiu para 6,7 milhões. Depois caiu para 6,1 milhões, depois de 5 anos manteve. Aí nesses 5 anos, eu não sei explicar, talvez para a geografia, saiba melhor. Houve um aumento, né, para 6,3 milhões. Depois caiu para 5,5, para 4,9 e aqui eu tenho 2019, né? Não, 2010. Aqui deve ser uma previsão, porque eu não sei quando foi feita aqui, a de 2021. Então aqui é 2019, 4,2. Beleza? Aí aqui vamos ver o que ele pede, ó. Não coube uma página. Considerando que a partir de 2010, então voltando, então eu vou olhar a partir daqui. Tem que prestar atenção nos detalhes. A questão não é difícil, tem que só ser atento aos detalhes. Considerando que a partir de 2010 a taxa de diminuição de extensão do gelo no Mar Ártico seja constante, tá? Então você vê que vai decrescendo sempre a mesma quantidade, tá? A partir de 2010. Então já está isso aqui, ó, taxa de diminuição seja constante, já está encaminhando essa questão para uma função afim, também conhecida como função de primeiro grau. Já vou falar um pouquinho nela. E que em 2050, então vamos supor que a partir de 2010 vai sempre diminuir, vai virar uma função afim, vai diminuir uma mesma taxa, e que em 2050, o que é uma mesma taxa? A cada 5 anos diminui sempre a mesma quantidade em milhões de quilômetros quadrados. Em que em 2050 essa extensão seja nula, ou seja, acabou aí as geleiras do Ártico, assinar a alternativa que apresenta corretamente a função f de x, que expressa a extensão de gelo em milhões de quilômetros quadrados em função do tempo x em anos. Observe que é importante. Então, observe que f de x é a extensão em milhões de quilômetros quadrados. Então, não vou colocar 4,9 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados. Vou colocar 4,9 no lugar do y, tá? Da função, que é o valor da função. Em função do tempo x, o tempo x está em anos, com o x de 0 a 40. O que isso quer dizer? Que o x0 é 2010. Então, você não vai colocar 2010, 2011, 2012. O 0 é 2010, o 1 é 2020. O 40 é o último ano, 2050. Tá? Então, o que eu preciso lembrar de conteúdo aí? Simplesmente a fórmula geral, a equação geral da função de primeiro grau. Também conhecida como função afim. Eu não gostava desse nome quando eu estava no cursinho. Não sei porque eu não conseguia associar função afim com o primeiro grau. Alguém falava função afim, eu surtava. Meu Deus, que função é essa? E é função de primeiro grau. E ela tem a equação geral f de x igual a azinho x mais b. Tá? Também pode ser escrita como y igual a x mais b. Basicamente, eu preciso só disso e saber que essa informação não é muito relevante, parece ser trivial, mas lembrar disso ajuda em muitas questões. Nessa talvez nem tanto, que você faria no automático, mas ajuda. Para se determinar uma reta, basta se conhecer 2 de seus pontos. Com 2 pontos, se determina uma reta. Grava isso. E eu tenho 2 pontos aqui? Tenho. Ele falou que em 2000... Então, ele falou que vai ser uma função afim, porque ele falou que a taxa vai ser constante. Ele falou que a partir de 2010, então, no ano 0, sendo x igual a 0, o y é a extensão em 2010, 4,9.
De novo, vou falar, não vou colocar 4.9 vezes 10 à sexta, porque ele falou que essa função que ele quer é com o f de x, ou seja, o y, definido em milhões de quilômetros quadrados. Eu coloco 4,9 porque são 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Se ele falasse que era definido em quilômetros quadrados, aqui tinha que ser 4,9 milhões, tá? E o que mais? Ele falou que quando chegar em 2050, ou seja, quando o x for 40, que é daqui 40 anos, né? A extensão vai ser zero, ou seja, o y, que representa a extensão, vai ser zero. Olha, ele me deu o quê? 2 pontos. Me deu 2 pontos. Eu tenho 2 pontos. Ó, tenho as coordenadas, então eu conheço 2 pontos. Vamos fazer aqui, ó. Com 2 pontos. Como que eu determino a equação da reta? Monto um sistema de equações. E se eu quiser fazer por geometria analítica, calculando o mzinho por ΔY sobre ΔX, e depois jogar em ioiô michuchou com o mzinho mais um ponto, fique à vontade, tá certo também. É que eu acho que essa questão aqui se encaixa mais nesse estilo, mas o outro também está certo. Então, y é igual a x mais b, vou escrever aqui para relembrar. Quando o y é 4, lembrando ó, que aqui, ó, sempre essa primeira coluna é o x, o da esquerda é o x e o da direita é o y, né? Quando você representa um ponto no eixo cartesiano. Então, quando o y é 4,9, o 4,9, né? Ponto em notação americana, o x é zero. Então, vai ficar azinho vezes zero mais b. Olha que legal, já descobri que aqui vai dar zero, né? Não importa o azinho, vezes zero vai dar zero. Eu já descobri o bzinho. Então, eu já sei que minha função termina com 4,9. Só pode ser a letra A. Já matava a questão. Por didática, vamos achar como que a gente acha o Azinho. Basta eu pegar o outro ponto. Ele fala que quando o Y é zero, então vem aqui zero, no lugar do Y. Eu estou sempre olhando para cá para substituir. Quando o Y é zero, o X é 40. Então vai ficar A vezes 40 mais B. B eu já conheço, então eu já vou colocar aqui, 4,9. Aí vai dar 40, passo 4,9 para cá, fica menos 4,9. A vezes 40 vai ficar mais bonitinho. Vamos escrever 40A. Então, A vai ser menos 4,9 dividido por 40. Agora é a hora que você dá pause para treinar suas continhas no papel sem usar a calculadora. E volta. Que eu já fiz, cadê minha colinha? Isso aqui vai dar exatamente menos 0,1225. Isso não é arredondado, é exatamente, para no 5 aqui, ó, não tem mais casas decimais. 0,1225. Pronto. Agora que você já conhece o Azinho e o Bzinho, basta trocar na equação. Vai ficar, e o y e o x você deixa como y e x, que eles são as variáveis. O A é menos 0,1225, como esperado, né? Vezes x, mais b, que é 4,9. Vou lá, tranquilo, né? Até uma continha chata, mas o método de resolução era direto. Letra A de amor.